Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pod Dulce. Aquele programa, aquele episódio maravilhoso que fala do nosso cotidiano, da nossa rotina, conta histórias de superação que vão com certeza nos inspirar e, claro, muitas experiências com vários temas. E o tema de hoje tá incrível. Os grupos minoritários, em especial a população em situação de rua, crianças venezuelanas, idosos, enfim, têm recebido um olhar especial para a sociedade e para o poder público nas garantias de direitos e liberdade. A Sincasp, por exemplo, que é a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, ela é uma das instâncias que trabalham nas garantias de direitos aos grupos de nossa sociedade, que são as políticas públicas, garantindo assim a sociedade menos justa e equilibrada. E para esclarecer mais sobre a Sincasp, os serviços da Sincasp, sobre esses projetos e ações de políticas públicas, o Pod Dulce recebe Miranda Neto, que ele é coordenador de direitos humanos da Sincasp. Esse episódio é um oferecimento de Laís Menezes, Gestão Empresarial. Miranda, bem-vindo, muito obrigado por atender nosso convite. Ô Pedro, obrigado a você, obrigado a todos que acompanham o podcast Dulce, agradecer a oportunidade de parabenizar pelo trabalho, é um meio de comunicação bem direto com a comunidade. Obrigado. Olha, para começar, Miranda, eu já quero saber qual é o trabalho da Sincasp para com a população de um modo geral, para depois a gente ir conversando sobre os pontos mais específicos a ser trabalhado hoje. Olha, a Sincasp, ela tem um leque de atendimentos na assistência e na política integrada. Durante os 4 últimos anos, houve muita turbulência, né? A nível de Teresina. Então, nessa gestão hoje, o prefeito determinou que a Sincasp atingisse com rapidez aqueles que mais precisam. Sejam eles as crianças, os adolescentes, os jovens, os idosos, as mulheres, pessoas que realmente precisam. O grupo LGBT, a questão racial ser combatida com muita força, porque a gente precisa estar alcançando esse público que precisa. Então, a determinação da dona Eliane Nogueira, que é a nossa secretária, né? A Alexandra Campeiro, que é a nossa executiva, também a gente parte para as ações. E a Sincasp hoje está tomando já um outro norte de atendimento, porque durante essa última gestão houve assim, uma herança e houve um distanciamento da sociedade. E a gente agora está com essa missão de aproximar. Pronto, você trabalha lá no Núcleo de Coordenadoria dos Direitos Humanos. Sim. Como é essa atuação desse núcleo dentro de Teresina? Pedro, assim, a coordenação ela é um leque de atividades muito grande. A coordenação ela protege, garante direitos, previne, acompanha, acolhe as denúncias que forem referidas a não garantia desse direito e a gente faz essa execução articulando com outros órgãos, com outras instituições. Bom, a coordenação hoje ela tem um foco maior esse atendimento. Parte dos conselhos de direitos, que é o Conselho da Criança, o Conselho do Idoso, o Conselho com Deficiência, de pessoas com deficiência, o grupo LGBT, mas também tem a parte também operacional de atendimento mais rápido, que é o Conselho Tutelar, que protege nossas crianças. Então a coordenação hoje ela tem um leque de atividades da política integrada e que visa justamente proteger o nosso cidadão de Teresina. Perfeito. Sabemos que um dos maiores desafios em Teresina, no Piauí de modo geral, é a questão das crianças em sinais de rua, manhã, tarde. Antes tinha mais a questão de criança em bares. Como é que vocês estão combatendo e como é que vocês olham também essas situações? Pedro, assim, vocês que fazem a imprensa como um todo, já observaram. Assim que o doutor Silvio assumiu, assim que a dona Eliane assumiu, a primeira providência foi essa. A estratégia de tirar essas crianças, adolescentes, jovens, meninos e meninas de ruas como bares, noites e praças e por aí vai. A questão dos venezuelanos foi uma questão que realmente era com muita força, né? Eles realmente insistiam em ficar nos sinais, mas a gente teve uma estratégia, dialogar. Fomos aos órgãos, fomos aos abrigos, fomos às pessoas, mas principalmente, Pedro, procurar esses familiares. Porque se uma criança, um adolescente, ele está na porta de uma churrascaria, está na porta de um comércio, de uma boate, alguma coisa está errado. Então a gente começou a perceber que isso poderia
partir de uma estratégia, e essa estratégia deu certo. Hoje a imprensa toda agradece a dona Eliane Nogueira, agradece ao Silvio, porque foi com muita rapidez. A gente começou, creio eu, no dia 20 de janeiro, né, fazer essas estratégias. Quando foi após o carnaval, em fevereiro, a gente já tinha essa diminuição. Hoje existe, Pedro, dentro da Sencasp, um pensamento. Nós temos que nos aproximar das instituições que são termômetros da sociedade, de um modo bem geral. E isso foi que também nos ajudou para que a gente pudesse acabar esse fluxo dessas crianças em sinais, churrascarias, boates, e está dando certo. Muito bom. Miranda, além das crianças, a gente tem outros grupos envolvendo a pasta que você assumiu. Em relação aos idosos, quais são os avanços e como é que vocês estão trabalhando a parte dos idosos? Olha, há um trabalho muito forte. Existe o Conselho, né, de Proteção do Idoso, dentro da Sencasp. E, assim, são vários parceiros. A Sencasp sozinha não faz nada. A sociedade civil, a Sencasp e outros órgãos também, até do próprio Estado, também que nos ajudam. A questão dos idosos hoje é uma questão até mais complexa. Porque durante muito tempo esses idosos fizeram parte de nossas vidas no brilho, né? E hoje a gente realmente vê que as famílias se distanciaram deles. Então hoje é uma preocupação nossa, mas avançou muito essa parte do acompanhamento, do acolhimento. Parabenizar aqui os parceiros, são pessoas que se doam dia a dia para acompanhar eles, principalmente nos nossos abrigos. Perfeito. Em Teresina tem quantos abrigos, mais ou menos? Olha, acompanhado pela Sencasp, nós somos 4. 4, né? 4. Ótimo. O Pode Do... Mas tem mais. Sim. São mais amigos. Sim. São mais abrigos. Mas acompanhadas de fato pela Sencasp. São ótimo. Mais. O Pode Do recebe Miranda Neto, ele que é coordenador de Direitos Humanos da Sencasp, falando aqui um pouquinho sobre ações, sobre os projetos, sobre essa pasta tão importante para a nossa Teresina, porque a assistência social é dar aquele cuidado, é levar projetos, enfim, atividades para essas pessoas. Miranda, em relação aos conselheiros tutelares, como é que a nossa Sencasp está trabalhando e como é que está esse... Olha, o Conselho Tutelar, eu costumo dizer que são homens e mulheres que foram eleitos pela sociedade civil para representar e proteger, cuidar de nossas crianças. São pessoas muito aguerridas, né? São divididos em 7 conselhos em Teresina e que passa também por uma reestruturação. Carro, combustível, prédios, equipamentos. Agora mesmo, até junho, nós temos que implantar o CIPIA, que é um projeto, o Ministério Público, a primeira vara, o governo federal, vai acompanhar através do CIPIA todo esse monitoramento do Brasil todo, e Teresina está se adaptando já justamente para receber esse sistema. O Conselho, hoje ele tem um direcionamento mais objetivo com relação justamente à proteção de fato dessa criança. Contra a agressão, o abandono, a questão escolar, a questão muitas das vezes até o diálogo. Eu costumo dizer que o Conselho Tutelar se torna um assistente social e um psicólogo natural, porque é aquela pessoa que chega na última hora, que chega naquele momento mais difícil da família, né? Tem um dos momentos que eu não gosto muito, Pedro, é quando há busca e apreensão. Quando a justiça determina que retirem aquela criança de determinada família. Eu fico aqui pensando, meu Deus, será que se a gente fizesse um trabalho preventivo para trás, será que não dava certo? Mas esse sistema, durante muito tempo, ele foi um sistema que ele se tornou falho. E o Conselho Tutelar é aquele personagem que chega realmente para corrigir, para justamente proteger aquela criança, aquele adolescente que precisa da nossa proteção. E da nossa parte, é um fato, Pedro, que a gente fica assim muito feliz, porque são pessoas que se doam a esse trabalho. Da nossa parte como coordenação, é bancar essa estrutura como poder público e fazer funcionar essa garantia de direito. Perfeito, Miranda. Miranda, e em relação à parceria, qual a importância da parceria de vocês, Sencasp, com a Casa Santa Dulce, que é um dos braços, se vocês atendem, que vocês estão atuando? Olha, assim, eu fico até suspeito, né, para falar. Foi assim, eu mandei fazer um chamamento, assim que eu assumi, de todas as instituições de Teresina,
que essas instituições estavam distantes da prefeitura. E eu mandei fazer um convite. Olha, eu quero que você vá lá, cadastre lá a sua instituição e tal. E por coincidência, acho que uns 2 primeiros dias de cadastramento, de convite, de chamamento, o Frei Luciano esteve lá. E aí ele começou a explicar o trabalho, tudo, e eu comecei a pesquisar, né? Eu digo, olha, pois eu vou lhe fazer uma visita. Ele sorriu. E aí eu comecei a perceber. Digo, rapaz, aqui é diferente. Quando foi um belo dia, eu liguei para ele à tarde, disse, olha, eu queria conhecer. Vamos lá. E aí eu fui. Eu fiquei, a primeiro momento, assim, encantado. Depois eu fiquei mais preocupado. Eu digo, meu Deus, será que eu estou no caminho certo de aproximar mesmo? Porque, assim, Pedro, o que a casa faz é o que o poder público é para fazer. Uhum. Então, assim, ficar claro, não só lá no Dandara, como outros locais, o que a sociedade civil faz como instituição, o poder público é para fazer. Uhum. Então eles fazem o que é do poder público. Então por isso que a gente chama de parceiros. Sim. E fiquei muito feliz, né, assim, do trabalho. Levei a secretária agora lá por último, está sendo marcado lá uma visita do prefeito e outras articulações. E a equipe lá é muito encantadora. É um voluntariado que acontece, é um voluntariado que hoje eu percebo que é a solução, Pedro, no Brasil todo. Né, o voluntariado do Brasil é muito forte. Uhum. Você vê quando qualquer estado, qualquer cidade tem determinada calamidade ou uma necessidade, né? Você vê que o Brasil todo se movimenta rápido, né? E eu acho que o papel das igrejas, o papel da comunidade é estar próximo. Uhum. E esse é o nosso papel como coordenação. E a dona Eliane foi lá, ficou encantada, né? E ela até disse, olha, Miranda, eu não conheci, Teresina cresceu muito, né? Uhum. E eu conheci agora uma outra Teresina. E dessa Teresina que a dona Eliane está conhecendo, reconhecendo, a dona Eliane está dando total apoio a essas instituições. Muito bom. Miranda, você é fundador da ONG Grupo de Amigos da Vida, é isso? Do GAV. Do GAV, pronto. Pode falar um pouquinho pra gente sobre esse projeto, como é que ele funciona? Eu vou pedir para me retirar porque o Pedro agora me pegou. Pedro, assim, eu tive uma infância muito difícil. Minha mãe era professora, meu pai militar. E ontem eu tive com a secretária ali na Estrada de Altos. Sim. O GAV foi uma instituição que eu criei assim, eu era escoteiro. Uhum. E devido a ter sido escoteiro, eu sinto falta. Eu tive que fechar o GAV em 2017, foram 32 anos, mas meus filhos estudavam lá, os filhos dos professores, de muitos amigos. E de repente, Pedro, eu tive que dizer, acabou. Uhum. O GAV, ele era uma escola muito completa, um projeto muito ousado, né, que eu entendia que a criança, ela tem que mostrar a capacidade dela, mas eu, como adulto, tenho que dar essas condições. E hoje eu sou muito feliz, porque o GAV, ele me trouxe muitos resultados, até dentro de casa. E não é eu que digo. A sociedade, você como jornalista, em outros locais, você também já viu que o GAV foi em 2008, quando eu fui reconhecido, mundialmente, eu fiquei preocupado. Meu Deus, será que sou eu mesmo? Então, debaixo de um pé de manga, numa estrutura que não tinha, fui muito perseguido. Mas sempre as pessoas viam esse detalhe. Olha, os filhos do Miranda Biológico participam de lá, o filho dos professores participa, o filho de autoridades participa. E isso foi uma bola. E a gente conseguiu dizer assim, a gente venceu. Uhum. Então, Pedro, hoje eu me considero um cara realizado, eu me considero uma pessoa que venci na vida. E ontem a dona Eliane me fez chorar, né? Quando eu reencontrei uma pessoa há 10 anos, eu não via mais, né? Ali na Estrada de Altos, num centro, né, que é uma casa de recuperação, uma associação, no caso. E ontem ela disse uma coisa interessante, olha, o Miranda, quando estava no lugar, foi ele que me ajudou. Então, assim, para mim, eu sou muito feliz com Deus, com os meus amigos, mas principalmente porque Deus me deu essa oportunidade, esse dom. Né? Você é jornalista, às vezes você sabe que na faculdade a gente não aprende tudo, né? Lá é uma teoria muito doida ali naquele momento. Por cima, digamos. E na nossa prática é isso. Então, de ontem para cá eu tenho passado algumas coisas em lembrança do GAV. E eu sempre digo para os meus chefes, para meus colegas, eu sou assim, não vou mudar. Eu preciso alcançar e chegar mais próximo das pessoas,
porque quem sabe cuidar de gente tem sensibilidade cristã. E esse é o meu papel. Tá, e o Pod Dulce recebeu Miranda Neto. Obrigado, Miranda, pela entrevista. Obrigado por falar um pouco sobre o que você está trabalhando atualmente, sobre a Sencasp e também sobre o que foi o Gavi, que com certeza marcou muita gente, isso não tenho dúvida. Foram muita mais de gente. 16 mil crianças que passaram por lá nos 32 anos. E eu queria só, antes de você finalizar, Sim, Pedro, sim, tranquilo. dizer assim, a Sencasp hoje tem um trabalho muito ativo com os moradores em situação de rua. Antigamente você pegava esse determinado morador e levava ele a um abrigo. Não, hoje a gente está fazendo o contrário. Nós estamos pegando esse morador em situação de rua e tratando ele nessas casas de recuperação. Porque se eu levar só para o abrigo, ele vai enfadar. Porque abrigo não é bom. Então a gente está buscando esse tratamento e tem dado certo. Por que a imprensa, a polícia militar, a guarda, outros colegas começaram a notar que as praças diminuíram? Foi porque eu comecei o convencimento de tratar. E mandar um abraço aqui para o Dr. Silvio, mandar um abraço para a dona Eliane, para a Alexandra, que é a nossa secretária também, a equipe nossa lá, a Iônia, o Olavo, a Thaís, a Luana, a Pipita, o Anderson, são pessoas que estão diariamente trabalhando com isso. E o gabinete da dona Eliane, que é muito sensível. É umas pessoas que a gente ama de trabalhar e gosta de trabalhar lá. E você que está em casa, se você tiver notícia de algum morador em situação de rua, de algum jovem que queira se tratar, pode procurar a gente na Sencasp, que a gente está à disposição, Pedro. Tá aí, pode procurar também as redes sociais e lá tem todas as informações Na também. Sencasp, a rede social responde. Pronto, Da CDH sem problema nenhum. perfeito. Obrigado, Miranda. Foi um prazer revê-lo, rapaz. Igualmente, obrigado pelo carinho e por atender nosso convite. Espero que você venha outras vezes pra gente conversar mais sobre outros trabalhos também. Nós estamos lá à disposição e dizer assim, cada dia a gente pode ir um pouco mais. Faça um pouco, vai dar mais. Tá aí, Miranda Neto aqui no Pod Dulce. Olha, antes de finalizar, eu quero lhe convidar para curtir, comentar e compartilhar no @Casa Santa Dulce. Lá vocês têm todas as atividades do projeto, da comunidade, o que é desenvolvido e também como auxiliar na casa. Portanto, @Casa Santa Dulce tem todas as informações. A qualquer momento voltamos com outro episódio para você.